Olá, pessoal! Estamos aqui para um programa especial de Natal, um programa onde nós vamos viajar, fazer os passos com Jesus, com um convidado muito especial, porque o aniversariante, é lógico, é Jesus. Então, por que não vivenciar uma viagem com ele? Então, é isso que nós vamos fazer, com um convidado especial que foi a Israel, Jerusalém, toda aquela região, que participou dos trabalhos da faculdade de lá, de Israel, foi a lugares que não são abertos a público, somente a pesquisadores, e traz para a gente aquela essência que a gente tem vontade de sentir, de pensar, de respirar. Então, é isso. Vem com a gente hoje, tá? Aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções, sábado às 19 horas. É isso. E nos acesse pela playlist, tá? Beijinho carinhoso. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado muito especial, um filho do coração, que é Fabrício Belotti. Fabrício é uma pessoa que se especializou nas passagens de Jesus. Ele foi para a faculdade em Israel, fez tudo que você não consegue imaginar que poderia ter feito, ele fez. Então, nós trouxemos aqui para fazermos um programa especial, um programa de Natal especial. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Iraci. Muito feliz de estar aqui. Fabrício, como é que foi para você a sua viagem para Israel e fazer aqueles passos de Jesus e vivenciar aquilo? Porque aquilo a gente vivencia, a gente não vê. Sem dúvida, Iraci. Foi maravilhoso. Eu não esperava. A gente sempre vai com a expectativa de ter alguma emoção, né, Iraci? Alguma sensação. Você não passa pelos lugares onde Jesus Cristo passou esperando que vai sair dali incólume e que não vai ter nada. Mas superou muito as minhas expectativas. Superou mesmo. O Estado de Israel, ele é um Estado preparado para receber o turismo religioso, receber as pessoas que vão em busca não só das visitas turísticas típicas ou tradicionais, porque os lugares onde ali a gente mantém a preservação arqueológica, histórica, são lugares de muita representatividade, principalmente para nós que somos cristãos. Então você tem lugares de culto ainda preservados, igrejas, para a tradição judaica, sinagogas. Se encontra a sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga de Magdala, o lago de Genezaré. Então tem muito lugar que é lugar onde Jesus esteve. E, Iraci, com muita segurança, com base nas pesquisas históricas e arqueológicas, a gente consegue precisar alguns lugares que, de fato, Jesus Cristo andou ali. Então, quando você chega num lugar, como, por exemplo, o Cafarnaum, que é um posto comercial, e ali tem uma sinagoga onde Jesus Cristo abriu o rolo de Isaías e falou, olha, essa profecia se cumpriu, aliás, se cumpriu em mim. E quando você chega num lugar onde essa cena aconteceu, nossa, não tem como você passar por ali e simplesmente sair dali indiferente a isso, porque aquilo ali, para nós que realmente nos dedicamos à busca da nossa espiritualidade, aquilo é algo muito marcante. Aquilo foram palavras que Jesus falou num contexto onde ele estava, numa cena onde ele estava. Então, assim, foi muito bom para mim estar andando em Israel. Eu fui com um grupo de estudo, como você comentou, a maior parte deles religiosos, cristãos, de diversas denominações religiosas. Existiam evangélicos, existiam católicos, existiam espíritas, e a gente foi em busca de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento pessoal no texto. Então, existem grupos que visitam esses lugares, são lugares preservados arqueologicamente, historicamente, e eu fui para aprofundar os meus conhecimentos. A gente tem estudado, tem lido, e eu fui lá. E existe um grupo da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é muito tradicional, uma universidade muito séria. Ela tem um departamento de arqueologia que é respeitadíssimo ao redor do mundo,
com gente séria. E Iraci, curioso e interessante, que a Universidade Hebraica de Jerusalém é uma universidade de judeus, portanto não são cristãos. Portanto, eles não têm nenhum interesse de criar um fato sobre Jesus, porque eles não acreditam em Jesus como Messias ou não são cristãos. Nossa. Então a gente tem ali, do ponto de vista científico, do ponto de vista secular, digamos assim, uma certa isenção religiosa. Porque perguntar para um líder evangélico o que ele vai achar, ele pode misturar ele a puxa crença o rabo do peixe para, né? Exatamente. Então ele coloca a crença dele na frente do que seria a ciência. E a gente ali estava num grupo de professores, tinham antropólogos, tinha arqueólogos com a gente, de gente visitando os lugares, falando, olha, está aqui a escavação, está aqui o lugar. Então você chega num lugar, como por exemplo que eu estava citando, que é Cafarnaum, você vê claramente uma sinagoga do primeiro século. E você tem extratos arqueológicos e pesquisas que demonstram que aquela é uma sinagoga. E só tem aquela. E eles escavaram, assim, num raio de dezenas de quilômetros. Nossa! Então é ali. Porque se tivesse alguma coisa diferente, eles iam me encontrar. Iriam encontrar. Existem pesquisas que você consegue pesquisar, consegue ver. Então você chega num lugar, tem uma pequena aldeia e fala, olha, nessa aldeia Simão Pedro morou. E Jesus morava com Simão Pedro. Então Nossa. Jesus morou aqui. Em alguma dessas casinhas que vocês estão vendo aqui, o mestre dormia com Pedro, com a sogrinha dele, com o seu irmão André, com o time dele. E tá vendo aquela sinagoga ali? Vamos lá. É nessa sinagoga que Jesus ensinava. É nessa sinagoga que ele curava as pessoas. São lugares realmente que não dá para falar que foi investido, porque ninguém tinha interesse em... Existem lugares, Iraci, que a gente tem... em tempos posteriores a Jesus, a tradição cristã aponta aqueles lugares como sendo os lugares onde acontecera alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Na cidade de Jerusalém, você tem os muros de Jerusalém, que são muito posteriores a Jesus, né? Vem da época bizantina, 3º e 4º século, portanto depois do Cristo. E existe o lugar que é o Monte das Oliveiras, famoso Monte das Oliveiras, Sim. Lugar da última oração de Jesus, a famosa oração onde Jesus se dirige a seu Pai, falando com o Pai que está consumado a sua vida em encarnação e que deixando a desejo de seu Pai, como Jesus sempre faz, se ele seguiria ou não, o famoso afasta de mim esse cálice, mas como tu queres, existe um monte. Nesse monte, Iraci, tem uma igreja enorme, lindíssima, e nessa igreja, dentro dessa igreja, tem um lugar onde tem a rocha onde Jesus Cristo fez a oração. Isso é muito complicado e muito difícil de precisar. Num monte, eu não vou poder dizer que Jesus Cristo... Foi essa rocha em vez dessa, mas foi coisa aquele assim. monte. E ao lado, e isso conversa muito com a gente, ao lado, tem um mosteiro franciscano. Com um lugar muito preservado. Você voltou às raízes. Típico dos franciscanos. É bem ao lado da igreja. Tem a igreja muito visitada, muito turística e tal. E ao lado tem um lugar mais quietinho, que ninguém vai. Então você tem os franciscanos lá limpando, cuidando das árvores, típico franciscano, varrendo, que é um pedaço enorme, gigantesco do monte. E os franciscanos ali cuidam do que existe ainda hoje preservado da característica do monte. O monte, o cultivo da azeitona, que eles pegavam e amassavam para gerar o azeite, que era usado na alimentação, usado para a iluminação, eles queimavam o azeite. A gente tem parábola de Jesus falando isso. A gente lá no templo franciscano, no mosteiro, achou restos dos moinhos de azeite. Achou oliveiras da época de Jesus. Achou a tradição preservada dos judeus, como é que eles faziam. Caramba. Você vê outro contexto, outro relevo. Eu não sei se Jesus esteve ali, exatamente ali. Mas era o que o povo fazia, o que... Mas a gente tem uma preservação, Iraci, muito grande do contexto da época. E aí a gente responde as nossas perguntas. Mas o que Jesus Cristo foi fazer? Por que eles estavam ali? A cidade estava cheia, era a época da Páscoa, não tinha hospedagem para todo mundo, era muito comum que eles fossem se abrigar nos montes, nos parques. E ali era um lugar úmido porque tinha muito moinho de azeite e muita oliveira. Então eles iam se abrigar no calor do deserto, num lugar como hoje a gente poderia ir num parque.
para não ficar ao relento, era um outro contexto social. Você não ia achar um hotel há 2000 anos atrás. Com certeza. Então eles se abrigavam nas casas das pessoas, os orientais tinham essa característica de hospedar, mas quando não dava, estava lotado, eles iam para os lugares públicos, e o monte era um dos lugares públicos. Você tinha ali alguns animaizinhos, os camponeses ficavam por ali, as pessoas de menos recursos, que era o grupo de Jesus, e eles ficavam por ali. E eles oravam, cantavam, se alimentavam, e no caso de Jesus foi a última oração que ele fez. Nossa. Então, você vai, eu lembro de eu visitar esse é um mosteiro franciscano, eles não andam reclusos como os franciscanos não, mas eu lembro da gente entrando por ali, a gente teve não é um lugar público, a gente teve um acesso especial que os professores da Hebraica de Jerusalém solicitaram, os franciscanos bondosamente nos receberam, permitiram a nossa entrada, porque muita visitação ali, mas ali a gente queria, na verdade, estar um pouco no ambiente, fazer as nossas orações. A gente abriu ali o texto de Mateus, que narra os últimos momentos de Jesus, fizemos uma leitura, fizemos algumas orações, e foi um lugar de profunda energia, né? É provável que alguém da época lá de Francisco tem estado com a gente ali, porque o que a gente experimentou, Iracy, de emoção, de sensação, de estar nesses lugares, foi muito profundo. Como é muito forte, né? Tudo com Jesus. Então você tem um monte, você tem lá em cima Cafarnaum, preservar. O lago de Genezaré, Jesus andava por ali o tempo todo. Você consegue, Iracy, visitar o lago. Ao lado do lago de Genezaré, eles acharam uma embarcação da época de Jesus. Retiraram a embarcação do lago. Todo um trabalho. Preservaram a embarcação e colocaram no museu da embarcação. Olha que bacana. Disponível para a gente ver como era de fato a embarcação, onde Jesus andou, seus apóstolos andaram, Pedro, Simão, Tiago, ficavam em cima daquelas embarcações, jogando as suas redes e tirando seus peixes. Você acha uma embarcação de 2000 anos atrás e você anda pelo lago. Você pega um barquinho e vai lá para o meio do lago e pode ficar lá no lago onde Jesus andou. Então, nossa Senhora, a vibração daquilo é muito forte. Sim, Magdala chega numa cidade, Magdala era uma cidade próxima do lago também, era uma cidade de pesca, de peixe. Então você vai andando e os professores falam, tá vendo aqui? O mar chegava aqui, aí você vê uma área onde ele recebia os peixes, você tem restos das escamas preservadas em extrato arqueológico. Puxa! Era aqui que eles tiravam a pele, a escama dos peixes, e levavam para um outro tanque. Esse tanque é de peixe, porque a gente achou isso, aquilo outro. Aquele tanque era de pão, aquele outro era daquilo. Isso é arqueologia pura. Olha, não tem nada de... Inclusive, quem estuda e pesquisa isso são professores judeus. Não tem nenhum cristão ali defendendo. E ele fala, ali tinha uma casa, ali tinha outra, e ali tinha uma sinagoga. E quando a gente foi na sinagoga, provavelmente a sinagoga onde Maria de Magdala andou. E onde Jesus também andou por ali. Então é muito interessante. E é muito forte, né? Para nós. Com certeza. Se mexe nas suas energias. Eu adorei a viagem, assim, as visitas. Não é fácil andar por Israel. Você precisa ser guiado. Você não consegue alugar um carro e sair andando, a menos que você queira fazer apenas um passeio turístico. Mas se você quiser visitar os lugares de maior profundidade espiritual são os lugares mais isolados, distantes do grande público, mas são os lugares que guardam a maior riqueza de detalhes históricos e arqueológicos importantes. E não é assim aberto à vontade à visitação? É pouco aberto, alguns são abertos até, mas eles não fazem parte dos roteiros tradicionais. Como se você vier aqui no Rio de Janeiro, aí você vai no Pão de Açúcar e vai no Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um lugar religioso? É. Mas você não vai no Mosteiro de São Bento, ou você não vai no Seja Barra. Você pode até ir, mas você precisa de um guia local para você poder... te leve. Exatamente. E não só em Israel, eu tive a oportunidade de visitar também Belém, né, onde a gente tem a famosa igreja que representa o nascimento de Jesus, a Anunciação, é belíssima. Eu estive em Nazaré. Nazaré fica no Estado de Israel. Belém fica em função das características de conflito político. Você tem a autoridade palestina, que é eminentemente muçulmana, portanto árabe, e o Estado de Israel. Existe uma tensão sociopolítica atual ali. Para você entrar no Estado da Palestina, você tem que passar por uma espécie de fronteira. Mas você chega em Belém com facilidade.
E Belém, eu visitei, por exemplo, uma gruta, ou grutas, ou lugares, que são lugares muito próximos de onde Jesus Cristo, onde Maria teve Jesus. Nossa. Tem lugares, por exemplo, em Nazaré, tem lugares em Belém, tem um lugar específico de uma igreja que está em Belém preservado, e veja como a tradição cristã, Iraci, ela mantém acesa e viva essa lembrança do nosso grandioso Mestre Jesus. Jesus nasceu em Belém, e naquela época ele fora visitado lá, era uma aldeia de pessoas que cuidavam de campo, né, de pecuaristas, por assim dizer, né, de aldeões ali. Eles tinham um lugar, e aí eu lembro das parábolas de Jesus, né, quando ele fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a elas eu tenho que cuidar. Quer dizer, tinha um lugar reservado onde os pastores mantinham as ovelhas cobertas, porque é muito quente, e à noite, mais fresco, eles liberavam as ovelhas para pastar. Belém é isso. E era à noite por causa do tempo, porque era mais fresco, as ovelhas tinham a vegetação, não chove muito, então a vegetação à noite é mais fácil, ela não fica tão quente, o solo. Mas tinha uma grade, isso está preservado, tinha uma gradezinha lá, e tem um redil, que é onde os pastores recolhem as ovelhas ao longo do dia. O que tinha lá no primeiro século é quando um pastor ele vinha gritando, as ovelhas reconheciam e identificavam o grito do pastor naquelas ovelhas e elas se dirigiam para o seu pastor. Porque elas sabiam que eles iam abrir as porteiras para ir pastar. Como um cachorrinho ou um gatinho que quando Iraci chega em casa, ele reconhece a voz. Então, o som dos pastores era reconhecido pelas ovelhas. E Jesus tantas vezes se utilizou desse símbolo nas suas parábolas. Eu sou o bom pastor. Vós sois minhas ovelhas. Eu vim para as ovelhas que não são só desse... Eu não vim só para judeus. Belém tem isso. E quando Jesus nasce, o lugar está cheio, tem um censo que foi ordenado pelo imperador, e Maria não tem onde ficar, ela fica num lugar ao abrigo dos pastores. E eles são visitados pelos famosos reis magos, que não eram reis, mas eram magos, mas isso é uma outra história da tradição. Herodes fica sabendo disso, Herodes, que na época é o rei, e quer eliminar, porque Herodes está com medo. Que criança é essa que nasceu? E que lá no Antigo Testamento, tá lá, ele será chamado pelo nome de... Isso é Isaías. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Herodes fala, essa criança vai tomar o meu trono. Ele com mania de perseguição e paranoico que era, e ele manda matar todas as crianças até os 2 anos. Até os 2 anos. Pois, Iraci, isso, para algumas pessoas, é considerado uma tradição, isso não aconteceu. Mas dentro de uma igreja, você encontra, isso não é aberto ao público, restos mortais de ossinhos de crianças, até 2 anos, da época de Jesus. Meu Deus! Os primeiros mártires, Iraci, do cristianismo, não foram Estevão, nem Paulo, nem os apóstolos. Foram as crianças. Foram as crianças que deram a sua encarnação, a sua vida, quando Jesus tinha até 2 anos. E que morreram sem nem saber. Para proteger a vida dele. Então, quando você visita uma igreja dessas, até me arrepio falar. Nossa Senhora! Que tem preservado os ossinhos das encarnações daquelas almas que morreram porque um rei teve uma ideia. A gente imagina como essas crianças foram recebidas no plano espiritual e como é que isso acontece. Essas coisas estão preservadas lá. Nossa, isso deve ser... profundo. Muito forte. E mesmo porque a gente sabe que a gente ouve a história, a gente assiste no filme, em alguns filmes, a gente vivencia aquilo, mas você estando presente ali, onde se deu uma dor tão grande, né, que depois vieram as pestes, tem todas aquelas coisas. Então, é algo que eu acho que mexe com a estrutura de qualquer pessoa. Eu acho também, Iraci, a gente teve essa experiência, né? Eu com um grupo, eu fui com a minha esposa. Quando você visita esses lugares, é inegável a energia diferente que você sente ali. Se você, de fato, tá ali para uma busca espiritual e não somente um passeio, uma visita, e mesmo os que estão, viu, Iraci? Porque é muito comum, as pessoas vão, é um lugar tradicional, mas você vê, quando você está entrando em alguns lugares, muitas pessoas chorando. Você naturalmente entra em alguns lugares, as pessoas fazem silêncio, algumas pessoas
curvam suas cabeças, fecham seus olhos. Você vê que a pessoa entrou em reza, em prece, faz uma oração. Então, a coisa te conduz naturalmente para um estado de aproximação com o que quer que a pessoa tenha de sagrado, de espiritual. Você praticamente é convidado a uma reflexão profunda e a uma busca de si mesmo naquilo que está ali. Não tem como ir a ser, não tem como não ser. Caramba. Porque o lugar é muito profundo. E os fatos que aconteceram nesses lugares, é o que você falou, são muito marcantes. Você vê, por exemplo, em determinados lugares, Iraci, um lugar como Magdala, que você tem lá que eu falei, você tem a história disponível e viva ali em arqueologia, em escavações. Você vê um lugar escavado e preservado de 2000 anos atrás. Quando você toma contato com aquilo e conhece os textos de Humberto de Campos, os textos que a gente conhece, você já vai para uma energia. Aí você sai dali e tem geralmente nesses lugares você tem igrejas. Porque depois de 2000 anos de cristianismo, os nossos irmãos chegaram lá na boa intenção de preservar a tradição cristã, construíram os maiores altares a Deus. Aí você entra numa igreja, você tem uma pintura de um grande pintor ou uma escultura que lembra o que aconteceu em Magdala, qual era a intenção de Jesus em curar Maria, a tensão entre Pedro e Maria de Magdala, e o artista representa aquilo, isso 300, 400, 500 anos depois, numa belíssima imagem que você vê num vitral. Aquilo te emociona. Aí você sai dali, tem um grupo de franciscanos, e eles estão em todos os lugares. Olha que bacana. Os franciscanos são, Iraci, nomeados pelo Vaticano como os grandes cuidadores dos lugares sagrados do mundo. Olha que bacana. Por quê? Porque os franciscanos são, dentre os católicos apostólicos romanos, o povo mais pacífico, Iraci. Eles não brigam com os outros. Olha só. Os ortodoxos gregos brigam, os semitas brigam, todos eles têm alguma... Mas os franciscanos são da paz. Então, o que o Vaticano fez? Esse lugar aqui é sagrado. Se você chegar, por exemplo, nas grandes igrejas e nos grandes lugares em Israel que tem o catolicismo, você verá um franciscano lá. É cuidado por franciscanos. Porque ele não vai comprar briga com judeu, ele não vai comprar briga com ortodoxo, ele não vai comprar briga com árabe. Bom, franciscano é franciscano. Vamos deixar isso para uma outra conversa, né? Sim, sim. E aí você sai desse lugar com essa igreja, com esse vitral e entra, você tem um franciscano fazendo um canto gregoriano e louvando a Deus, ou se aproximando de Deus naquele lugar. Em cada um desses lugares você experimenta uma emoção que te conduz e te remete ao próprio Senhor. É muito profundo. Para mim foi muito profundo. Eu acho que deve ser transformador você chegar nesse lugar lembrando dessas histórias, lembrando dele com aquelas vestimentas, você se transportar para esse lugar, eu acho que leva a gente a ter uma outra lente da vida. Para que tudo isso? Se era tão simplicidade, né? E a gente passa a vida em busca de tantas coisas e não precisa. Ele era simples, ele tinha... Essas viagens que ele fazia, era sempre para levar ensinamentos, para levar socorro, né? Ele tinha uma trajetória, mais ou menos? Tinha, sim, Iraci. Sim, Jesus começa é o que a gente recolhe dos textos, dos evangelhos, e isso também nos estudos, né, reconhecido. Jesus, em algum momento, está em Nazaré, que é onde ele fora criado, sua mãe era de lá, seu pai, José encarnados eram de lá. Ele sai de Nazaré, Nazaré fica ao norte, Nazaré tem o mar da Galileia, Nazaré fica um pouquinho a oeste, aqui é uns 8 quilômetros do mar, mas ao norte. Ele vai até o Jordão, que é um rio que corta Israel de norte a sul, ele vai até ali, provavelmente pega uma estrada que tem naquela região e vai até lá embaixo, próximo ao Mar Morto, onde estava João Batista, e ali ele é batizado. Essa rota é descrita e conhecida, geograficamente conhecida. Isso está em livros, historiadores apontam isso. Ele é batizado, depois ele vai para o deserto da Judéia, que fica perto ali, embaixo de Jerusalém, onde ele fica 40 dias e 40 noites, isso é muito perto, é um deserto árido. Depois ele volta para onde estava João Batista, ele se encontra com outras pessoas, ali ele começa a fazer os encontros com os seus primeiros seguidores, ali ele recolhe Simão, recolhe Tiago, recolhe André e recolhe João, os filhos de Zebedeu, já passa por Jerusalém, já vai no norte de novo. E Jesus faz isso, Iraci,
Os autores variam, mas Jesus fez aproximadamente 50 viagens na sua vida de 3 anos e pouquinho. 50. É muita coisa. Ele não parava. É muita coisa. Porque você não tinha carro, você não tinha as conduções que se teriam hoje para ir mais rápido, né? Cavalo, camelo. Os que tinham mais recursos, Jesus não estava entre estes, ainda podiam se movimentar ao lombo de um animal. Jesus andava a pé. Exatamente. O que significava que era mais lento, mais cansativo e mais sofrido. E ele fez 50 vezes isso. Então, esse caminho de sair lá do norte, da região onde ele estava, que era Nazaré, ele vai, inicia seu ministério, passa pela Judéia, passa por ali. Quando ele sobe, ele vai para uma cidadezinha chamada Caná, onde tem as bodas de Caná, e ele faz o primeiro milagre descrito, que é a multiplicação do vinho na festa de casamento. Isso. Depois ele volta para sua cidade, Nazaré, ele estava perto, você vê que nas bodas de Caná a mãe dele estava lá, Maria, estava pertinho. Sim. Depois ele vai para Nazaré de novo, depois ele vai para o lugar onde ele passa a maior parte do tempo ensinando, que é ao norte, assim. Cafarnaum, Magdala e ao lago Tiberíades, por ali. São as cidades mais simples, é o que você falava antes. Camponeses, pescadores e pecuaristas, gente sem dinheiro, gente abandonada. O governo central de Israel, até hoje, Iraci, fica lá no sul, onde ficava o templo. Onde tinha os sacerdotes, onde tinha os escribas, onde tinha o sumo sacerdote, onde estava Pôncio Pilatos. O norte, na Galiléia, era a terra onde tinha os pobres, agricultores, a pobretada que plantava e colhia. Tanto é que quando Jesus aparece no templo, isso está no Boa Nova, no livro, o sumo sacerdote fala, Galileu, o que fazes nessa? Galileu era o Paraíba, o nordestino. O que está fazendo aqui? É isso, é um paraibano vestido a caráter, um mato-grossense na Avenida Paulista, em São Paulo, na frente de um banco. E aí alguém olha para ele, um diretor financeiro, e fala, nordestino, o que você está fazendo aqui? É isso que narra aquele. Então Jesus estava por ali. Jesus estava numa região que tradicionalmente era uma região esquecida, abandonada, com muito preconceito e completamente apartados do governo político central, que também era religioso. Porque, verdade seja dita também, Iraci, Emmanuel fala isso no A Caminho da Luz, o povo judeu era um povo que tinha uma dedicação grande à sua tradição religiosa. Então, a religiosidade estava intricada na vida deles. Todo sábado, o pessoal parava, toda sexta-feira, às 18 horas, eles paravam para o Shabá. E paravam mesmo. Tem que ser religioso para fazer isso. O povo inteiro. Todo mundo, a nação inteira, da criancinha ao mais ancião. E paravam, se eles estivessem lá no sul para ir no templo, ou no norte, na sinagoga, para cantar e louvar para Deus. Isso é um povo religioso. A gente pode falar o que quiser. Com certeza. Mas eles são um povo religioso. E as pessoas tinham a religiosidade intricada na vida. Mas qual é o ponto, assim? É porque esses mesmos religiosos eram também, os coordenadores eram políticos. Uhum. Então você chegava no templo, como Jesus chegou, ele não tinha muito dinheiro para comprar as melhores ofertas. Ele começava a ser discriminado daí. Ele vinha do norte, que era longe do templo. Ele não tinha tempo, ele não tinha condições de ir no templo todo dia. As viagens que Jesus fazia, inclusive, assim, algumas delas foram para ir ao templo, que era uma característica da religiosidade judaica. Que nas tinha necessidade de ir lá pregar. A Páscoa, a última festividade da qual Jesus participou encarnado, ele estava cumprindo um requisito da religiosidade judaica. Ele estava saindo da sua região e celebrando a Páscoa no templo em Jerusalém. Maria, aos 12 anos, quando Jesus ela está indo no templo com José e com a sua família cumprir uma festividade judaica. Então as viagens faziam parte em função da religiosidade judaica. E Jesus não se afasta disso. Ele pega isso e usa isso como um símbolo do seu ministério. Aí ele se aproxima do templo e fala dos pescadores. Eu não vim para pescar peixe, meu amigo. Eu vim para te ensinar a pescar almas. Pescar almas. Ele fala dos agricultores. Olhai as videiras. Ele fala das ovelhas, dos pastores, inclusive se reconhecendo como tal. Então ele vai pegando essas características e usa isso como símbolo do seu ministério. Mas ele viajou muito. E ele foi ao templo, ensinou ali, e isso era um problema, porque Jesus não era sacerdote, Jesus não era líder religioso, não era fariseu, mas quando ele chegava no templo ele falava coisas que as pessoas ficavam abismadas pelo patrimônio espiritual que ele tinha. E ele mexia com interesses, né? Assim. Porque quem é esse homem que está falando? E aí só tinha duas alternativas.
ou ele virava um sacerdote fariseu, né? Se juntava ao partido para fortalecer politicamente, esse não era o interesse de Jesus. A Judas pensou que esse fosse o caminho, mas Jesus mostrou para Judas que não era o caminho. Ou ele seria retirado do convívio público. Foi o que fizeram. Não dá para ter um homem com esse conhecimento, que prega o amor, a paz, a bondade, que quando passa vem multidões atrás dele. Que cura. Que faz cura, que faz milagre, que conhece Jesus aos 12, provavelmente aos 13 anos, porque com 12 anos tem o Bar Mitzvah, que é a cerimônia que pega o judeuzinho, um homem, e transforma ele num homem de verdade. E aí você atinge a fase adulta, tem uma cerimônia para ele. E Jesus, provavelmente, antes dessa cerimônia, não seria recebido por um líder religioso, muito menos no templo, muito menos numa região de festa. Então, provavelmente, aquela cena de Jesus no templo, onde a família volta e depois o pessoal lembra dele e volta para pegar, deve ter sido aos 13 anos. Como é que um menino de 13 anos está sentado aos pés dos grandes sacerdotes, o tempo dialogando de igual para igual? 13 anos. Era um fenômeno. Não tem. Então ele gerou uma série de tensões ali e ele arrebatava todo mundo. Nicodemos, que era sacerdote do Sinédrio, rico, famoso, conhecedor da lei, vai na calada da noite. Aliás, ali perto, no sul, Jesus estava em viagem, saiu lá de baixo, foi na casa de Marta e Maria, que ficava em Betânia, 3,5 quilômetros de Jerusalém, e ali ele pregou, falou com as pessoas, a Nicodemos ficou sabendo, foi lá de noite escondido, falou, deixa eu ver quem é esse homem. E voltou, que foi quando Jesus falou, não, você tem que nascer de novo, para você entender o que é isso. Você fala, como é que eu, um homem velho, posso nascer de novo? Não, você não está entendendo, Nicodemos. Você não vai nascer em carne, você vai nascer em espírito. E aí Nicodemos voltou um pouco mais assustado. Deu um nó nos neurônios dele. Mas Jesus estava ensinando. Então Jesus ensinou no sul, Jesus passou pela região ali do que a gente chama de Vale do Jordão, né? do norte a sul, ensinou aquelas aldeias, ensinou lá embaixo. Tem uma passagem que eu adoro e a gente passou por perto, eu não tive a oportunidade de visitar porque é muita coisa. Tem que voltar. Tem que voltar. Ele passa pelo sul e o caminho principal de retorno, como era muito quente, eles buscavam as estradas que estavam mais próximas de rio ou de lago. Sim. Você não tinha veículo, você andava a pé ou com animais. Naquele sol do cão. Então o que você fazia? Andava-se muito à noite, por causa do sol. Durante o dia você buscava um abrigo, uma hospedagem. Ficava quietinho lá. Ou andava até muito cedo, quando o sol começava a esquentar. Ninguém andava meio-dia, 1h da tarde, debaixo do sol num deserto. Ninguém faz isso. Aquilo deve queimar até os neurônios. Você não tinha um tênis, né? Você tinha umas sandálias cozidas ali com lã de carneiro, ainda preservadas algumas. Então Jesus ele andava provavelmente pelas estradas típicas ao longo do Rio Jordão, porque era uma fonte de água, era uma fonte de peixe, era uma fonte de alimento. Tinha que alimentar os animais, tinha que dar água para os animais, quando estavam com os animais. Você podia se banhar. Ao longo desse caminho, os exércitos romanos estavam passando por ali, então você tinha proteção. Porque se você andasse... Jesus fala dos salteadores da estrada. Aliás, a parábola do bom samaritano é onde há um lugar que é longe de uma estrada principal e que um homem foi achado. Jesus ensina o tempo todo. E ele usa esse contexto sociopolítico-cultural da época para dar um ensinamento. Mas o que eu falava, Jesus, em algum momento, ele sai de Jerusalém, ao invés de voltar por esse caminho, ele resolve enfrentar um caminho pelo meio. Mais árduo. E ele passa por Samaria. Samaria, você tem a região da Judéia, você tem logo em cima a região de Samaria, e mais acima é a Galileia, onde ele ficava. Ele geralmente ia para leste e subia pelo Rio Jordão. Ele resolveu sair de Jerusalém e enfrentar o deserto. Ninguém fazia esse caminho, por 2 razões. Calor, estrada perigosa, super complicado. Não tinha nada por ali, rio, nada. E tinha Samaria. Samaria era um povo, os samaritanos, que definitivamente não gostavam dos judeus. Mas ele vai para Samaria, chega em Samaria, diz o relato evangélico, ao meio-dia, o seu grupo de apóstolos se afasta para conseguir água, comida, e ele vai para um poço e vem uma mulher, a samaritana. E Jesus chega para ela e fala, me dá um pouquinho de água, que é um dos relatos dos mais belos. Lindo. Belos. Está em João, no capítulo 9. Quer dizer, dentre outros, né? E ela, primeiro que ela era mulher. Homem não falava com mulher aberto publicamente.
Era uma questão, a mulher falava com seu esposo. E ele que se reportava, né? Ou, por exemplo, nos casamentos, isso até hoje tem isso, tá, Iracema? O judeu ortodoxo, quando o menino e a moça há uma proposta de casamento, que vem dos pais, evidentemente, é a mãe da moça que fala com a mãe do menino. O menino e a moça não se falam de jeito nenhum. Isso é em 2021. Jesus. Imagina 2000 anos atrás. Nossa Senhora. E mais, além de ele ser um homem, varão, 34, 33, 32 anos, uma mulher, Jesus jamais, um homem judeu, jamais abordaria uma mulher em público. Ele nem conhecia. E falaria com, nossa, seria uma afronta, uma falta de respeito. Escandaloso, assim. Escândalo, para aquele costume, escandaloso. E mais, ela era segunda questão, ela era samaritana. E os samaritanos tinham uma rixa, uma briga com os judeus, porque eles tinham lugares de culto separados. Lá atrás teve uma questão religiosa. Eles adoravam nesse monte que existe, o Monte Gerizim, e os judeus construíram um templo lá embaixo no Monte Moriá. Então eles achavam, os samaritanos, que os judeus eram contrários, religiosamente falando, uma briga. Como a gente tem hoje a briga entre os cristãos ortodoxos e os cristãos, os católicos apostólicos. Sim. Jesus chega para aquela mulher e fala, me dá água. A mulher toma um susto. Fala, como tu, embora sendo judeu, vem falar com uma mulher? E aí Jesus, olha, se você soubesse... Ele aí, quebrou todas as regras, as bases, tudo, né? E aí Jesus fala uma das coisas mais belas que Jesus fala, olha, uma conversa que para ela deve ter soado esquisitíssima, mas para a nossa tradição, sobretudo a tradição cristã espírita, a gente entende o que Jesus está falando, Kardec nos ajudou, porque Jesus fala, olha, se você soubesse quem sou eu e a água que eu tenho para te oferecer, você tomar da minha água, você nunca mais vai ter sede. A mulher, nunca mais vou ter sede. Que água viva é essa? Você, judeu, adora no Monte Moriá. Eu estou aqui, ela estava numa fonte, num poço chamado Poço ou Fonte de Jacó, que era onde os samaritanos recolhiam a água, está preservada até hoje. Ela falou, olha, ela pensou que era uma brincadeira, uma alusão religiosa. Um judeu está aqui caçando de mim. Vocês adoram lá no monte, lá embaixo. A gente adora aqui porque nossos antepassados sempre adoraram aqui. E que história é essa de água? Então me dá essa... Ela faz uma afronta. Então me dá essa água que eu nunca mais vou ter sede. E ela teve muita coragem também para falar com ele. E aí Jesus também tem isso, né? Ele percebe. Jesus sempre, quando tinha condições, ele trazia o marido para a história. Vai chamar teu marido. Ela, não sou casada. Jesus, de fato, você não é casada e você está no seu 5º relacionamento e nesse 5º você não é casada. Ela, eu estou vendo que eu estou falando com um profeta. E aí a história se desenrola e aí Jesus fala, olha, você tem razão, seus antepassados adoravam no monte, mas vai chegar o tempo, e agora é, onde os verdadeiros adoradores de Deus nos adorarão em espírito e verdade. E aí ele declara, ele fala isso para ela toma um susto e fala, eu espero um Messias. E aí Jesus pela primeira vez fala, né? Eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele declara que ele é o Messias, verbalmente, é a primeira vez que ele faz isso. Ele não fez isso nem para João Batista, que mandou perguntar, você é o Messias? Ele falou, olha, eu faço milagre, eu faço cura, eu faço tudo. Você tem dúvidas? Mas para ela ele falou assim, textualmente, que ela era uma samaritana no meio de um poço, ao meio-dia, numa cidade onde os judeus não passavam. Então, o que Jesus Cristo foi fazer nessa viagem? Ele foi mostrar para todo mundo. Isso tem sinais. Assim. Ele passava, é o que você falou, ele passava por lugares que ninguém passava. Ele visitava terras que ninguém visitava. Ele quebrava todas as convenções sociais, tradicionais, ético-culturais, para mostrar que, no fundo, a nossa religiosidade espiritual não tem nada a ver com isso. A gente tem que estar muito mais livre e aberto ao sagrado. E a gente tem que ter a disponibilidade de fato, colocar Cristo na nossa vida como Ele se apresentou. E não como a tradição ou qualquer outra coisa nos ensina. Que é amar, que é perdoar. Ele estava genuinamente interessado em coisas profundas. Falar com uma mulher no meio de um poço, Jesus podia ter apanhado. Até quando os apóstolos voltam e falam, mas Senhor, o que você está fazendo falando com essa samaritana aqui? Onde se viu, né? Deixa ela lá, ela vai buscar o marido dela, a gente vai continuar essa conversa. E Jesus fez isso o tempo todo. Jesus chegava numa sinagoga, como a gente tem relato na sinagoga de Cafarnaum, aliás, a sinagoga do templo, lá embaixo, assim, e num sábado, e ele não chegava no sábado por acaso. Ele chegava no sábado propositalmente. E aí vinha todo mundo atrás dele, aí ele curava cego, coxo, levantava manco,
foi lá no tanque de Betsaida, que está disponível para visitação pública, lindíssimo, lugar maravilhoso, um lugar de água, muito profundo. Jesus pegou lá um homem que andava coxo lá, não conseguia andar, coloca a mão nele e fala, meu amigo, levanta e anda. E a pessoa levantou e andou no meio do sábado. E aí os sacerdotes falavam assim, mas ninguém trabalha, ninguém pode fazer nada. como é que você faz isso no sábado? E Jesus, meu Deus, vocês estão preocupados com o sábado. Eu acabei de fazer um homem levantar e andar. Vocês estão preocupados com o sábado. Exatamente, quer dizer, tipo... É isso. O que tem sentido, o que tem valor, o que é profundo, vocês não estão enxergando. E ele fala, né, assim, então, foi o sábado que foi feito para o homem que foi feito para o sábado. Vocês estão com um desvio de percepção. E eu acho mesmo, assim, que esse tipo de viagem, né, esse tipo de oportunidade que talvez alguns de nós tenhamos encarnados, ele nos coloca diante dessas questões, é o que você falou, da gente fazer uma reflexão nossa, né, da nossa encarnação, daquilo que a gente vive, das nossas dores e sofrimentos, alegrias e felicidades também, e trazer isso para um significado real. Eu acho que você falou no início, essa é uma coisa que para mim é muito, muito profunda e muito real. Jesus não tinha nada. Jesus era um andarilho nordestino de uma sociedade machista, segregadora, preconceituosa. Total. E ele não tinha nada. Jesus poderia ficar no norte, lá no pequeno trabalhozinho de José, uma cheio de rituais. E ele podia seguir a vidinha dele, ia se casar com uma judia escolhida pela Maria, ia seguir a Torá. Não, ele deixa de lado, obviamente ele tinha um propósito, ele deixa de lado isso e desce. E ao longo de todas essas viagens, ele nos ensina que a gente, na verdade, não precisa de nada disso para se aproximar do Pai. Exatamente. E ele traz de uma forma... ele era firme, falava com muita austeridade, mas com o mesmo momento, com uma doçura que tocava os corações. E ele tinha um diálogo muito grande com as mulheres. Profundo, Iraci, profundo. Jesus era seguido por mulheres, o que era escandaloso. Porque as mulheres... a menina nascia e ficava com seu pai e sua mãe, até o momento de se casar, casamento arranjado. Depois ela saía da sua casa e ia para a casa do seu marido e ficava com o seu marido. Tinha filho, cuidava dos filhos e morria. Essa era a mulher judia do primeiro século. Não tinha relações, não tinha nada. A mulher não era autorizada a falar em público com alguém, a não ser com o seu marido presente. A mulher não se dirigia a ninguém. Isso era escandaloso. E as mulheres não só estavam... Jesus recebia as mulheres. Aliás, as mulheres andavam com Jesus. Isso era então, muito, muito, muito porque diferente. O diálogo dele, assim, os diálogos que ele vem e que traz inteligência, que traz... É com as mulheres, né? Como foi o caso da Samaritana, onde ele falou para uma mulher que ele era o Messias. Eu não tinha falado para homem nenhum. Como com Maria de Magdala, que Simão Pedro, como bom judeuzão, arraigado, olha, Jesus, meu mestre, essa mulher, Simão, deixa a Maria aqui, ela tem muita fé, deixa ela comigo. E Iraci, os relatos apontam que Jesus, nesse seu desprendimento, porque ele queria dar um recado de que não era necessário o material, nem o físico, mas Jesus simplesmente, o núcleo familiar, a pessoa só vivia em família, senão ela estava perdida. Ainda mais um camponês lá de cima. Ele renega tudo isso, ele abandona tudo isso, ele deixa para trás e vai andar sem nada. Ele vivia de favor, dormindo na casa dos outros, pedindo contribuição voluntária para o seu grupo. E grande parte das pessoas que sustentavam o grupo de Jesus eram mulheres. Então, tá aí outro recado que ele dava para todo mundo. Falar, eu não tenho problema com isso. Vocês que têm problemas aí. Exatamente. O preconceito está em você, a discriminação está em você, não em mim. O reino de Deus é aberto para tudo. É muito especial. Por isso que eu te trouxe para falar nesse especial de Jesus, especial de Natal, porque você conta vivendo a caminhada, vivendo a viagem, vivendo o local, você conta estando e leva a gente junto. Ah, que bom. Isso que é muito bom. Que bom. Então, olha, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Assim, é uma alegria muito grande, Fabrício, ter você aqui com a gente,
para falar do aniversariante do mês, para falar de Jesus. A festa é dele. A festa é dele e só tem Jesus. É isso aí. Então, muito obrigada, que Jesus continue junto da gente. Ele estará entre nós.